Fala, ensolarados, tudo bem com vocês? Ricardo aqui, sejam bem-vindos ao meu canal Brasileiro no Deserto. Hoje, o cenário é um pouco diferente. Eu tô aqui no shopping de Tucson. Inclusive, ali atrás tem uma churrascaria brasileira. Eu vou passar ali na frente para mostrar para vocês. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso. O vídeo de hoje é falar sobre o bairrismo americano. Sabe aquele lance que às vezes você vê o americano falando com o olhinho brilhando, assim, não eu sou americano, mas sim eu sou do Texas, ou eu sou de Nova York, ou eu sou do Arizona, e cada um tem um motivo que ele acredita ser muito forte para isso. E aí eu vou falar a minha impressão sobre isso, acho que vai ser bem interessante esse vídeo. Quer saber mais? Fica aqui no vídeo e se puder já me dá aquela força. Deixa o like, comenta, se inscreva, compartilhe. Então bora pro vídeo. Gonna happen. Oh no. Então galera, hoje a ideia é contar para vocês como que eu cheguei nessa conclusão e o que eu acho interessante nisso, assim, eu acho que a gente também tem esse bairrismo no Brasil, mas eu acho que aqui os caras são num nível mais profissional. Inclusive eu queria mostrar para vocês aqui a churrascaria que eu comentei, Churrasco de Brasil. Eu já vim aqui uma vez, é bem legal. Então vamos lá, eu vou arrumar um cantinho aqui para a gente poder bater esse papo, se eu achar um lugar que a luz fique boa. Bom, tudo começa quando você começa a viajar aqui nos Estados Unidos e de acordo com o lugar que você está, o estado que você está, cara, você entra nessas lojas tipo Ross, Burlington, cara, tudo muda, assim, então o resto das roupas são iguais, mas aí você tem, você está aqui no Arizona, bonés do Arizona, os times de futebol do Arizona. E aí você vai para Vegas, bonés de Vegas, os times de futebol de Vegas. Você vai para Califórnia. Como isso vai mudando. E como as pessoas que você conversa ali naquelas regiões tem alguma coisa para puxar a sardinha pro lado do estado delas. Assim. É bem interessante ver isso. Então o cara aqui no Arizona, o cara vai ser viciado em golfe, em hiking, e vai falar pra caramba do Grand Canyon, manja sempre as atividades ao ar livre. Aí você pega o cara lá de Nova York, ele vai ficar falando da quantidade de coisas que tem para fazer, de teatros e de shows, e é interessante você bater um papo com as pessoas e vendo isso, assim, e o cara defende isso, assim, no nível futebol, manja, no nível, cara, não, você não sabe o que você tá falando, eu sou de lá e eu sei exatamente o que é você ser daqui, sabe? É muito louco isso. Então, eu acho que pra gente entender isso melhor, a gente tem que partir de um ponto que aqui nos Estados Unidos são 50 países dentro de um país, manja. Então, cada estado meio que tem uma autonomia para leis, para um monte de coisas. E aí, se o cara é daquele estado, ele meio que já nasceu com aquilo, ele sente que aquilo é a melhor coisa do mundo. Então, acho que esse é um fator muito interessante para entender por que os caras assim defendem o estado dessa forma, assim, é uma coisa bem visceral mesmo. Uma coisa que eu acabei conhecendo aqui e que eu aprendi, é interessante como cada estado americano tem a sua própria bandeira, a sua própria ave, a sua própria flor, e é assim, e todo o resto, suas leis, seus comidas típicas. É muito interessante ver isso, porque não fica só no lance da bandeira. Os caras realmente pegam
Aqui, por exemplo, no Arizona, você tem o hino, tem a bandeira, você tem o saguaro, que é o cacto que só dá aqui, você tem o Grand Canyon. Então você olha a placa do carro, por exemplo, tá escrito lá, estado do Grand Canyon. É muito louco. Como eles levam isso a sério. Bom, eu acho que pra gente que é do Brasil, existem 2 estados americanos que eu acho que pelo menos passam pra gente essa ideia de bairrismo extremamente forte. Eu acho que não é surpresa para ninguém a gente comentar aqui da Califórnia e do Texas. Então, se você nunca pensou nisso, tenta dar uma olhada, assim, filmes que são feitos na Califórnia, filmes que são feitos no Texas, são atmosferas completamente diferentes e sempre reforçando o que cada estado tem ali de melhor ou de pior. É muito interessante ver isso, porque a gente vem do Brasil e aí você enxerga uma cultura completamente nova e aí fica muito claro o bairrismo de cada estado, assim. À medida que você viaja, você vai para um estado novo, você consegue ver as pessoas como sendo um país completamente diferente. É muito louco isso. Então tem o lance do bairrismo muito forte mesmo, mas também tem aquele lance da consciência nacional. Então todo lugar que você for por aqui, você vai ver a bandeira ali dos Estados Unidos, a bandeira do estado embaixo. E, caminhonete gigantesca com bandeira na traseira, isso mesmo aqui no Arizona é muito comum, assim. A gente vê isso o tempo inteiro, é bem interessante. Bom, agora eu sendo bairrista do Arizona, bom, a galera aqui é um estado muito legal, assim, as paisagens pra gente que é do Brasil, elas são muito diferentes. O lance do cacto, o lance do deserto, é uma coisa que eu nunca tinha visto no Brasil. Então é uma coisa que começa a te dar uma sensação assim, nossa, que lugar diferente, que lugar legal, que lugar gostoso. O fator de não chover aqui poderia ser negativo, né? Mas eu gosto pra caramba de sair, de estar o tempo inteiro conhecendo os lugares novos. Então você parou de ser uma preocupação olhar como vai estar o tempo. Eu sei que no verão externo vai ser impossível, mas você tem muito rolê assim para ir em outras cidades, e aí naquela cidade tem um lugar para você tomar um vinho, comer um queijo ou uma comida diferente. Então, mesmo no verão, dá para você fazer um rolê e conhecer lugar novo. E as paisagens são fantásticas, assim. Eu acho que a estrada mais bonita que eu vi na vida, ela liga Flagstaff a Sedona. Cara, eu passei nessa estrada no inverno, ela com neve maravilhosa. Eu vou tentar achar umas imagens que eu fiz na época, eu não tinha o canal, mas eu vou tentar para pôr aqui. Passei com ela na primavera, ela toda amarela com flores. Cara, é fantástica o visual, uma montanha assim, é um negócio espetacular. Então, realmente, assim, se o cara nasceu aqui e vê isso o tempo inteiro, com certeza ele vai ter orgulho disso e vai querer falar para os outros estados que aqui é o lugar mais top, por exemplo. Eu comecei a entender um pouco mais o lance do bairrismo aqui, quando eu comecei meio que fazer a comparação com o que a gente tem no Brasil, assim, o lance do mineiro com o pão de queijo, o lance do paulista com o trabalho e com a grana, do carioca com as praias, do gaúcho com o mate. Então, você começa a olhar isso no Brasil, você fala, putz, cara, os caras têm essa mesma ideia, essa mesma identidade aqui. Eu só acho que aqui é um pouco mais forte, assim. O cara realmente, ele quer te convencer que o estado dele é o top e acabou. Que aqui realmente é o melhor.
É muito interessante ver isso. Se eu puder diferenciar o bairrismo brasileiro do americano, eu acho que aqui ele é mais institucional, sabe? A galera tem orgulho da bandeira, tem orgulho dos hinos, tem orgulho da polícia, tem orgulho... Cara, é tudo que meio que vem ali acho que do Estado, né, como um todo. Tem a galera que discorda, mas eles não discordam por ser o governo, assim, eles discordam porque eles enxergam alguma coisa que poderia ser melhorada, entendeu? É estranho, diferente, mas ao mesmo tempo é muito legal de ver, assim. Quando você começa a conviver e conversar com o americano nativo, você vê que se o cara, mesmo que o cara seja de um outro espectro político, o cara seja de direita e o governo seja de esquerda, ou o cara seja de esquerda e o governo de direita, ele não gosta do governo por ser do outro aspecto político, mas ele não condena as coisas positivas que aquele governo que é do outro lado político está fazendo. Então, a maturidade, eu acho que do americano para esse tipo de coisa é interessante da gente ver, assim, é muito legal. Bom, se eu puder falar se eu tivesse que escolher uma coisa para falar que o americano se orgulha e que é meio que unanimidade em qualquer estado, seria o lance da liberdade. O americano se orgulha de poder discutir sobre qualquer coisa, seja futebol, política, leis. Cara, ele acha isso uma coisa que não deve ser alterada por nenhum dos lados, assim. O cara ter acesso a poder falar do que ele quiser. Isso é uma coisa que, independente do lado que você estiver, eu acho que todo mundo aqui defende isso. Isso é bem interessante da gente ver. Bom, eu não sei se a minha percepção aqui é uma percepção que a maioria das pessoas tem. E eu gostaria de saber, você acha que no Brasil é equivalente? Você enxerga isso como uma coisa muito forte? De onde você está vendo esse vídeo? E aí onde você mora, é desse jeito? Eu lembro que quando eu estava no quartel, o pessoal de São Paulo tinha uma rincha assim, com a galera do Rio, e aí tudo era meio que zoando os cariocas e tudo mais. Então comenta aqui da onde você está vendo esse vídeo, o que você acha, e se você mora aqui nos Estados Unidos, aí eu também gostaria de saber se você conseguiu perceber essas coisas que eu vi aqui, ou se você tem uma ideia completamente diferente da minha, eu estou falando coisa aqui que você não concorda com nada, deixa aqui nos comentários. Galera, esse foi um vídeo aqui das minhas impressões morando aqui no Arizona. Espero que vocês tenham curtido. Seria muito bom saber o que vocês estão achando dos vídeos, então deixar o comentário. Gostaria de pedir a força de vocês aí, se inscrevendo no meu canal, curtindo, compartilhando e comentando esse vídeo. Manda esse vídeo para aquele seu amigo do outro estado que você vive zoando. Vamos ver se ele acha que tem alguma coisa a ver com o que eu estou comentando aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Até mais. Se cuidem. Fui.